Imagine chegar a um lugar onde o silêncio é tão pesado que parece sufocar. Uma casa enorme, erguida no coração do interior do Brasil, com janelas coloniais, assoalho de peroba e varandas extensas, mas onde a poeira do luto cobriu até a última gota de alegria. Foi exatamente isso que a jovem Elisa encontrou. Ela cruzou a velha porteira de madeira da fazenda Ouro Verde, acreditando que sua única função seria limpar o chão, lavar a roupa e preparar a comida. Ela havia sido contratada para ser apenas a nova criada, uma funcionária invisível que manteria as engrenagens daquela imensa propriedade rural funcionando. Mas o destino, com sua sabedoria implacável e misteriosa, tinha outros planos desenhados para ela. Atrás daquelas portas grossas de carvalho, Elisa não encontrou apenas patrões exigentes ou uma rotina exaustiva. Ela encontrou um homem com a alma completamente despedaçada e 3 crianças que estavam afundando na própria solidão. 3 corações pequenos que precisavam desesperadamente de uma mãe, e um pai que precisava lembrar como era estar vivo. A história da fazenda Ouro Verde já havia sido contada e recontada pelas bocas da cidadezinha mais próxima. Era uma terra próspera, famosa por suas vastas plantações de café que se perdiam no horizonte, desenhando ondas verdes sob o céu azul. O dono de tudo aquilo era Antônio, um homem forte, de mãos calosas e olhar outrora brilhante, conhecido por sua retidão e por ser um pai de família exemplar. No entanto, há exatos 2 anos, uma tragédia havia roubado a luz daquela casa. Helena, a esposa de Antônio, o grande amor de sua vida e o pilar daquela família, havia partido de forma repentina devido a uma doença avassaladora e rápida. A morte de Helena não levou apenas uma mulher, levou a alma da fazenda Ouro Verde. Desde aquele dia trágico, Antônio se transformou em uma sombra do homem que costumava ser. Incapaz de lidar com a dor sufocante da ausência da esposa, ele encontrou refúgio na única coisa que não exigia sentimentos: o trabalho exaustivo. Ele saía de casa antes mesmo de o sol nascer, quando a neblina ainda abraçava os pés de café, e só retornava quando a escuridão já havia engolido a varanda. Ele trabalhava até que seus músculos queimassem e sua mente estivesse cansada demais para pensar, cansada demais para lembrar e principalmente cansada demais para chorar. Mas ao fugir de sua própria dor, Antônio acabou cometendo o erro mais devastador de sua vida. Ele abandonou emocionalmente aqueles que mais precisavam dele, seus 3 filhos. Havia Lucas, o mais velho, com 14 anos, um menino que teve que crescer rápido demais e cuja dor se manifestou na forma de uma raiva vulcânica. Lucas odiava o mundo, odiava a fazenda e, acima de tudo, odiava qualquer mulher que ousasse pisar naquela casa para tentar limpar ou organizar o que sua mãe havia deixado. Depois vinha Sofia, com seus tenros 9 anos. Se Lucas gritava, Sofia havia escolhido o caminho oposto. Desde o dia do enterro da mãe, a menina simplesmente parou de falar. Ela se tornou um fantasma vagando pelos corredores escuros da casa, abraçada a um velho urso de pelúcia que ainda guardava o perfume de Helena. O silêncio de Sofia era um grito ensurdecedor por socorro que ninguém conseguia ouvir. E por fim, havia o pequeno Léo. Com apenas 5 anos, ele mal entendia o conceito da morte. Ele apenas sabia que sua mãe havia saído e nunca mais voltou, e que seu pai agora era um estranho de feições duras que mal o olhava nos olhos. Léo chorava todas as noites, chamando por uma mãe que não podia responder, enquanto a casa fria ecoava seus soluços. Foi nesse cenário de desolação e corações quebrados que Elisa chegou, carregando apenas uma velha mala de couro e um passado do qual também tentava se curar. Elisa tinha 28 anos, vinha de uma cidade distante e trazia consigo a simplicidade e a sabedoria das mulheres que conhecem a dor, mas escolhem a bondade. Ela havia perdido os pais muito cedo e conhecia o sabor amargo da solidão. Precisava do emprego na fazenda para recomeçar sua vida. No dia em que ela desceu da charrete em frente à imponente casa grande, o vento frio parecia anunciar o tamanho do desafio que a aguardava. Antônio a recebeu na varanda sem sequer tirar o chapéu manchado de terra, com uma expressão impenetrável. Suas palavras foram curtas, secas e direto ao ponto. Ele disse que o trabalho era duro, que ela não deveria incomodá-lo com assuntos triviais, que a casa precisava de ordem e que o jantar deveria estar na mesa pontualmente às 7 horas da noite. Em nenhum momento ele sorriu. Em nenhum momento ele perguntou se a viagem de Elisa havia sido cansativa.
Quando Elisa empurrou a pesada porta de entrada, o cheiro de mofo e abandono a atingiu em cheio. A casa estava limpa apenas superficialmente por faxineiras esporádicas que nunca ficavam muito tempo. Espantadas pela hostilidade de Lucas e pela frieza do patrão. Havia pratos empilhados, roupas jogadas e uma atmosfera que parecia congelada no tempo. Na primeira semana, Elisa se concentrou em fazer exatamente aquilo para o qual foi paga: limpar e cozinhar. Ela esfregou o assoalho até que a madeira voltasse a brilhar, abriu todas as janelas para deixar o sol e o vento expulsarem o ar viciado dos cômodos e acendeu o velho fogão a lenha que há meses não via uma brasa digna. O cheiro de alho dourando na banha, misturado com o aroma inconfundível do feijão fresco e do café coado na hora, começou a invadir os corredores da casa. Era o cheiro de um lar, algo que não se sentia ali há muito tempo. Mas limpar a poeira dos móveis era fácil. Difícil seria limpar a poeira daqueles corações. A primeira grande barreira de Elisa foi Lucas. O adolescente, revoltado com a presença de mais uma estranha tentando mexer nas coisas de sua mãe, decidiu transformar a vida de Elisa em um verdadeiro inferno. Ele sujava o chão que ela acabara de lavar com as botas cheias de barro, esquecia de guardar os cavalos apenas para vê-la correr atrás dos animais sob o sol escaldante e se recusava a comer a comida que ela preparava. Um dia, durante o jantar, Lucas olhou com desdém para o prato de carne de panela com batatas que Elisa havia servido. Sem dizer uma palavra, ele empurrou o prato com tanta força que a louça caiu no chão, espatifando-se em dezenas de pedaços e sujando o tapete da sala de jantar. Antônio, que estava sentado na ponta da mesa, paralisou. Ele levantou os olhos, exausto, mas não disse nada. Não repreendeu o filho. Apenas suspirou, levantou-se e foi em direção ao escritório, fechando a porta atrás de si. Elisa ficou sozinha com as 3 crianças. Léo encolheu-se na cadeira, assustado com o barulho, e Sofia manteve os olhos fixos na mesa, imóvel. Lucas encarou Elisa, o peito subindo e descendo rapidamente, esperando que ela gritasse, que ela chorasse, ou que arrumasse suas malas e fosse embora, como todas as outras empregadas haviam feito. Mas Elisa não gritou. Ela não demonstrou raiva. Ela olhou para os cacos no chão, respirou fundo e, com uma voz impressionantemente calma e cheia de uma autoridade gentil, olhou nos olhos do garoto. Ela disse a ele que não estava ali para apagar a memória de ninguém, que sabia que ele estava sangrando por dentro, mas que quebrar pratos não traria a mãe dele de volta. E pior ainda, quebrar pratos estava assustando os irmãos menores que precisavam dele mais do que nunca. Aquelas palavras desarmaram Lucas. Ninguém nunca havia falado com ele sobre sua dor de forma tão crua e verdadeira. Ele engoliu em seco, as lágrimas ameaçando queimar seus olhos, e saiu correndo escada acima. Elisa calmamente pegou uma vassoura e limpou a sujeira. Naquela noite, antes de dormir, ela preparou um prato quente, subiu até o quarto de Lucas e o deixou na porta. Pela manhã, o prato estava vazio e devolvido na quia da cozinha. Foi o primeiro e minúsculo passo em direção à trégua. Enquanto a relação com Lucas seria uma longa jornada de reconstrução de confiança, foi com o pequeno Léo que Elisa encontrou a fresta de luz mais rápida para entrar naquela família. O menino de 5 anos era carente de atenção e toque. Certa tarde, enquanto Elisa sovava a massa para fazer pães caseiros na grande mesa de madeira da cozinha, Léo se aproximou, espiando timidamente por trás do batente da porta. Ele estava com o rosto sujo de terra e os olhos vermelhos de quem havia corado escondido. Elisa não o chamou de imediato. Ela continuou amassando a massa, cantando baixinho uma velha cantiga de ninar que sua própria avó lhe ensinara. Aos poucos, a curiosidade venceu o medo, e Léo deu um passo à frente, depois outro, até que ele estava ao lado dela, observando as mãos ágeis trabalharem com a farinha. Elisa pegou um pequeno pedaço de massa, colocou um pouco de farinha nas mãozinhas do menino e mostrou a ele como amassar. Por 2 horas, aquela cozinha se encheu de farinha voando e das risadas cristalinas de uma criança. Quando os pães saíram do forno, quentes e dourados, Léo deu a primeira mordida, olhou para Elisa e, com os olhos brilhando, sorriu. Naquela mesma noite, quando uma tempestade começou a cair sobre a fazenda e os trovões sacudiram as vidraças, não foi para o quarto do pai que Léo correu assustado. Foi para o quarto da criada. Elisa abriu a cama, abraçou o menino trêmulo e contou histórias até que ele adormecesse seguro em seus braços.
Sofia, entretanto, era o quebra-cabeça mais complexo. A menina de 9 anos não falava nenhuma palavra sequer e parecia viver em um mundo paralelo. Elisa percebeu que tentar forçar a menina a falar seria um erro brutal. Em vez disso, ela escolheu a linguagem silenciosa da presença. Ela notou que Sofia passava horas sentada no jardim dos fundos. Observando um canteiro de roseiras que estava morrendo, Elisa soube, através das fofocas dos peões da fazenda, que aquele era o jardim de Helena, a mãe falecida. Sem dizer uma palavra, Elisa começou a trabalhar no jardim ao lado de Sofia. No primeiro dia, ela apenas arrancou as ervas daninhas. A menina a observava de longe. No segundo dia, Elisa trouxe ferramentas adequadas, adubo e água, e começou a podar os galhos secos. No terceiro dia, ela deixou um par de luvas pequenas de jardinagem estrategicamente ao lado de Sofia. A menina olhou para as luvas, olhou para Elisa e lentamente as calçou. Durante semanas, as duas trabalharam lado a lado na terra escura, em completo silêncio. Suas mãos se sujavam juntas, elas retiravam as lagartas juntas e regavam a terra juntas. Um milagre aconteceu numa manhã ensolarada de domingo, quase 2 meses após a chegada de Elisa. Uma das roseiras, que parecia completamente morta, havia dado um único e frágil botão vermelho. Elisa estava ajoelhada limpando os arredores quando sentiu um puxão leve em sua manga. Ela se virou e viu Sofia, com os olhos cheios de lágrimas apontando para o botão de rosa. E então, com uma voz rouca e fraca por falta de uso, a menina sussurrou a primeira palavra em 2 anos. Ela olhou para a flor e disse: "Mamãe." Elisa não conteve as lágrimas. Ela largou a tesoura de poda e puxou a menina para um abraço apertado. Sofia desabou a chorar, um choro soluçado e libertador enterrando o rosto no ombro de Elisa. A partir daquele dia, a represa se rompeu. Sofia voltou a falar, primeiro em sussurros com Elisa, depois em frases curtas com os irmãos. A vida começava lentamente a pulsar de novo naquelas veias. Mas havia uma última peça, a mais difícil e enferrujada de todas, que impedia aquela família de ser inteira novamente: Antônio. O pai assistia a todas essas mudanças com um misto de alívio e confusão. Ele via que seus filhos estavam rindo novamente. Ele via que Lucas parou de matar aula e começou a ajudar os peões por vontade própria, sob os conselhos silenciosos de Elisa. Ele ouviu a voz de Sofia ecoar pela sala pela primeira vez em anos, o que o fez se trancar no escritório para chorar compulsivamente. E ele via que Léo agora andava agarrado à saia de Elisa como se ela fosse seu porto seguro. Antônio se sentia grato, profundamente grato, mas também se sentia um estranho em sua própria casa. A culpa o corroía. Ele havia falhado como pai, e essa jovem mulher que viera do nada estava consertando tudo o que ele havia deixado quebrar. Para lidar com essa sensação de inadequação, ele se tornou ainda mais distante, mal cruzando o olhar com Elisa. Ele mantinha a relação estritamente profissional, embora, no silêncio da noite, ele percebesse que a casa cheirava a lavanda de canela e que suas roupas nunca estiveram tão bem cuidadas. Ele notava que mesmo quando ele chegava tarde, de madrugada, havia sempre um prato de comida coberto e quente esperando por ele no forno, e uma pequena lamparina acesa para que ele não tropeçasse no escuro. A vida na fazenda seguiu seu ritmo, até que o destino decidiu que era hora de testar os laços que estavam sendo tecidos. Era meados de novembro, a época temida das grandes águas. Uma massa de ar quente e úmido estacionou sobre a região, trazendo consigo uma tempestade de proporções catastróficas. A chuva não era apenas forte, era um dilúvio violento, castigando a terra sem piedade por 2 dias e 2 noites ininterruptos. O céu era um tapete negro cortado a cada instante por raios assustadores. As estradas de terra que ligavam a fazenda à cidade rapidamente se transformaram em rios de lama intransitáveis, e a ponte de madeira sobre o Rio das Pedras foi levada pela correnteza. A fazenda Ouro Verde estava completamente isolada do resto do mundo. A energia elétrica caiu na primeira noite, deixando a grande casa iluminada apenas por lampiões a querosene e velas tremeluzentes.
O isolamento já seria ruim por si só, mas a tragédia mostrou suas garras na segunda noite da tempestade. O pequeno Léo acordou chorando intensamente. Quando Elisa correu para o quarto do menino com uma vela na mão, encontrou-o ardendo em febre. Seu pequeno corpo suava profusamente, mas ele tremia de frio e sua respiração estava ofegante e pesada. O pânico tomou conta da casa. Antônio foi acordado pelos gritos de Sofia, que correra para avisá-lo. Quando o fazendeiro viu o filho mais novo jogado na cama, delirando com a temperatura que não parava de subir, o terror de reviver o passado o atingiu como um soco no estômago. A lembrança da esposa morrendo em uma cama de hospital sem que ele pudesse fazer nada piscou diante dos olhos dele. Ele perdeu o controle. Antônio começou a gritar ordens desesperadas para os peões no galpão, mandando que preparassem os cavalos, que tentassem atravessar a enchente, que buscassem um médico. Mas era suicídio. A água estava alta demais, arrastando árvores inteiras. Ninguém poderia entrar ou sair da fazenda. Eles estavam por conta própria. Desesperado e sentindo que o filho estava escorregando por entre seus dedos, Antônio se abaixou ao lado da cama e começou a chorar de soluçar, um choro alto, feio e desesperado de um homem destruído. Ele havia perdido a esposa e agora ia perder o filho caçula. Foi nesse exato momento de desespero absoluto que o clímax da transformação daquela família aconteceu. Elisa, que até então era apenas a funcionária discreta, assumiu o comando com uma força que ninguém imaginava que ela possuía. Ela não se curvou ao medo. Com o rosto sério e os olhos determinados, ela tocou o ombro de Antônio com firmeza, forçando-o a levantar e olhar para ela. Com uma voz que não admitia contestação, ela disse a ele para engolir o pânico. O menino não precisava do medo do pai, precisava da força dele. Imediatamente, ela começou a delegar tarefas. Olhou para Lucas, que estava pálido encostado na porta, e ordenou que o adolescente fosse até a cozinha e trouxesse toda a água fresca que conseguisse encontrar, além de bacinhas e panos limpos. Ela olhou para Sofia, pediu que a menina não se assustasse e mandou que ela pegasse os frascos de álcool no armário de suprimentos. Para Antônio, que ainda tremia, ela deu a tarefa mais importante: segurar a mão de Léo e falar com ele, não deixar que o menino apagasse, lembrá-lo constantemente de que seu pai estava ali e o amava mais que tudo no mundo. Elisa recorreu a todo o conhecimento ancestral que sua avó, uma antiga curandeira de roça, havia lhe ensinado. Ela preparou compressas de água fria com álcool e folhas de erva cidreira amassadas que foi buscar no quintal sob a tempestade, voltando encharcada da cabeça aos pés. Durante horas que pareceram décadas, ela intercalou as compressas nas axilas, na nuca e na virilha do pequeno Léo. Ela preparou um chá forte de sabugueiro e hortelã para tentar fazer a criança suar a febre. A madrugada se arrastou dolorosamente. A tempestade rugia lá fora, batendo nas janelas como um monstro querendo entrar, mas dentro do quarto iluminado por velas, travava-se uma verdadeira batalha pela vida. Antônio, seguindo as ordens de Elisa, não soltou a mão de Léo por um único segundo. Ele acariciava os cabelos suados do filho, contando histórias sobre como ele e a mãe do menino haviam se conhecido, coisas que ele nunca havia tido coragem de dizer em voz alta desde o enterro. Lucas, esquecendo sua pose de rebelde durão, ficou ajoelhado do outro lado da cama, trocando os panos de água fria toda vez que Elisa pedia, trabalhando em perfeita sincronia com ela. Sofia segurava uma das velas, iluminando o rosto de Elisa com adoração e esperança. Foi somente quando o relógio antigo do corredor bateu 5 badaladas, anunciando o fim da madrugada, que a respiração de Léo começou a mudar. Os tremores pararam. O rubor excessivo nas bochechas do menino foi diminuindo. Elisa colocou a mão calejada e cansada na testa do garoto e sentiu a temperatura ceder. Ele havia suado profusamente e agora dormia um sono profundo, calmo e tranquilo. A febre havia quebrado. A batalha estava ganha. Elisa suspirou sentindo as pernas fraquejarem. Ela se afastou um passo da cama e apoiou-se na parede exausta, com as roupas úmidas e os cabelos desgrenhados colados no rosto. Antônio percebeu o milagre que havia acabado de acontecer. Ele olhou para o filho respirando suavemente. Depois olhou para Lucas, que chorava de alívio e abraçava Sofia. E então o fazendeiro levantou seus olhos para Elisa.
A tempestade lá fora também havia perdido a força, reduzindo-se a uma chuva fina, e os primeiros raios de sol começaram a rasgar as nuvens escuras, iluminando o quarto de forma dourada. Naquela luz da manhã, Antônio não viu uma criada encostada na parede. Ele viu a mulher que havia salvo a vida de seu filho, a mulher que havia resgatado o sorriso de Léo, a mulher que havia devolvido a voz de Sofia, a mulher que havia aplacado a raiva de Lucas, a mulher que silenciosamente havia reconstruído as paredes caídas daquela família, usando paciência, amor e uma força inabalável. Silenciosamente, Antônio caminhou até Elisa. O homem forte, o fazendeiro orgulhoso que não chorava na frente de ninguém, ajoelhou-se diante dela. Ele pegou as mãos frias e calejadas de Elisa entre as suas, beijou-as com uma reverência profunda e com a voz embargada pelas lágrimas que lavavam sua própria aula, disse a única coisa que importava: "Obrigado por nos salvar, a todos nós." Nos dias que se seguiram, à medida que a lama secava e a ponte era reconstruída pelos homens da fazenda, uma mudança definitiva se instalou na casa grande. A barreira invisível entre patrão e empregada havia desaparecido para sempre, levada pelas águas daquela tempestade. A dinâmica da casa mudou. Antônio parou de se esconder no trabalho do campo. Ele começou a voltar para casa mais cedo, dividindo a mesa de jantar, não com uma funcionária que servia e se retirava, mas com a mulher que se tornara o centro daquela casa. Ele insistia para que Elisa se sentasse à mesa com eles. As noites que antes eram dominadas pelo barulho dos talheres e pelo silêncio constrangedor, agora eram preenchidas por conversas, histórias e, aos poucos, risadas genuínas. Lucas, que um dia odiou a presença dela, tornou-se seu maior protetor. Quando os peões falavam algo na roda de fofocas sobre a criada que mandava na casa, Lucas intervinha rapidamente, exigindo respeito absoluto à mulher que cuidava deles. Sofia não saía do lado de Elisa, aprendendo a cozinhar, a bordar e a cuidar do jardim das rosas que agora florescia magnificamente. E o pequeno Léo não a chamava mais pelo nome. Numa tarde de domingo, enquanto brincavam no terreiro, ele tropeçou, ralou o joelho e gritou correndo em direção aos braços dela: "Mãe!" Elisa congelou, olhando para Antônio. O fazendeiro sorriu, um sorriso cálido e encorajador, confirmando o que todos ali já sabiam. O amor entre Antônio e Elisa não nasceu de arrobos passionais ou promessas de filmes, nasceu da gratidão, do respeito mútuo e do companheirismo construído nas trincheiras da dor diária. Nasceu da admiração de um homem pela grandeza de uma mulher e do coração de uma mulher que encontrou seu verdadeiro lar onde menos esperava. 2 anos após o dia em que Elisa desceu daquela charrete segurando sua maleta velha de couro, a fazenda Ouro Verde sediou uma festa que reuniu todos os moradores da região. As portas foram abertas, sanfoneiros tocaram sob as luzes penduradas nas varandas e as mesas se fartaram de comida. Não era mais a casa do luto, era a casa do recomeço. Debaixo de um arco de flores tiradas do próprio jardim que cultivaram, Antônio e Elisa trocaram alianças. Lucas entregou os anéis, Sofia levou o buquê e Léo agarrou-se à perna de Antônio durante toda a cerimônia. Quando o padre os declarou marido e mulher e Antônio beijou sua esposa, a fazenda inteira aplaudiu. Ela havia chegado acreditando que seu destino era passar o resto da vida nos bastidores, limpando sujeiras alheias e guardando sua própria solidão. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, mostrou que às vezes somos chamados para tarefas disfarçadas de simplicidade apenas para descobrirmos que nosso verdadeiro propósito era monumental. Elisa chegou para ser apenas a criada, mas o que ela realmente fez foi tirar uma família da escuridão e mostrar a eles que, por mais devastadora que seja a tempestade, o sol sempre volta a brilhar para aqueles que se permitem amar novamente. Se essa história tocou seu coração e te fez acreditar no poder do recomeço e do amor, não vá embora sem deixar o seu like. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes. Deixe um comentário dizendo de qual cidade você está nos acompanhando e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de esperança hoje. O seu apoio é o que nos faz continuar contando histórias que transformam. Um forte abraço e até a próxima!